Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal. Então, se você é novo, já vai deixando o seu like, se inscreva, ative o sino e compartilhe sempre nossos vídeos com os seus amigos. Vamos aqui ver a repercussão aí da imprensa esportiva falando sobre o Flamengo campeão. Para ele se movimentar, sair de lá, fazer essas coisas, justamente porque o Felipe queria ajudá-lo, né? E depois o Felipe dá uma entrevista, bate no Gabigol de uma forma clássica, né, nesse aspecto, mas também bate e assopra, né, como nós usamos aqui na imprensa, em relação a algumas coisas. E quando ele tem o problema do Gabigol no pós-título, que o Gabigol fala que vai sair e tal, ele falou assim, o problema da diretoria, já está entregue à diretoria, já está tudo certo, e a diretoria do Flamengo, em conversa com o treinador, o Gabigol não permanece, ou seja, ele deu também o aval para o Gabigol sair. Eu acho que isso mostra maturidade e entendimento da posição dele como treinador, que ele é obrigado a tomar as atitudes, que ele precisa separar a amizade, habilidade também, né, do profissional, do profissionalismo ali dentro de campo, habilidade e uma coisa, que eu acho que é fundamental para você ter sucesso no mundo do futebol, entendimento da posição que você se encontra. Porque dependia muito de uma atitude dele, vamos dizer assim. E dependendo da atitude dele, ele poderia simplesmente falar assim, os caras olharem para ele e falar assim, tá vendo? Faz o que faz, é amigo do treinador, o treinador é amigo do jogador, e aí perde o comando, perde o controle, perde o respeito. E pelo contrário, ele foi muito bem nessa situação. O Luiz Eduardo Batista, o BAP, presidente do Flamengo, falou agora há pouquinho à Flá TV, a gente vai reproduzir o que disse o BAP. Fala, BAP! Segunda taça, 2025, depois da Supercopa. Acabar o mandato, ver como é que vai ser a postura. E o Felipe Luiz tem mérito também nessa parte política, né? O Zé falou mais ali da questão dos jogadores. Você vê, o Gerson fez o gol, né? Ele chapou de esquerda. Ele, na volta do jogo, ele mostrou para o Felipe Luiz aplaudiu o entendimento ali do posicionamento dele, como o Felipe Luiz é muito próximo dos jogadores. Mas o Felipe Luiz passou por uma ruptura na administração do Flamengo. Né? Saiu o Landim, que foi a gestão anterior, que teve essa coragem, audácia, ou atender os pedidos da torcida para colocar o Felipe Luiz como técnico. Manda embora o Tite, põe o Felipe Luiz. Há muito tempo a gente já ouvia esse pedido dos rubro-negros. Foi a gestão anterior que apostou. Lembrando que o Felipe estreia na semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians. E é bom lembrar também que a passagem dele pela base foi muito vitoriosa. Ele foi campeão mundial, sub-20, ganhou a Intercontinental com o Flamengo. E aí o que acontece em muitos clubes? Quando você tem a mudança de administração, muda a presidência sobretudo, muitos profissionais do Flamengo foram demitidos, o departamento médico foi modificado. Então o Felipe Luiz venceu com o departamento médico anterior, com a administração anterior e está vencendo com uma nova equipe, novos profissionais em torno dele. O BAP falou mais de 60 profissionais e tal. Ele parece trabalhar muito bem com todo tipo de figura. O chefão, o manda-chuva, o BAP poderia ter falado, não, vou trazer um medalhão, um estrangeiro renomado. O Flamengo tem condição de fazer isso. E tem o Boto a tiracolo, né? Exatamente. A todo instante. Ele está conseguindo trabalhar com vários tipos de profissionais, das mais diversas áreas, e com um ótimo entendimento do jogador até o presidente, o médico, o diretor de futebol. A gente falava um tempo, acho que era na época do Vitor Pereira, a dificuldade que você tinha de gestão de vestiário do Flamengo, que era muita gente falando, dando pitaco, a diretoria do futebol, o Marcos Braz, que era mais amadora, muito conselheiro apitando. Convidaram, acho que o Tite para ser técnico, muito confiando que ele ia blindar o vestiário, né? Toda a confusão, fala-fala, né, na parte superior do Flamengo, o Tite blindaria. Não sei até que ponto ele conseguiu ou não. O Rogério Ceni, por exemplo, teve problemas com análise de desempenho, tal, ali. O Rogério tinha boa relação com o elenco, mas teve problema com a retaguarda. O Felipe Luiz parece que não tem problema com ninguém. Né? É difícil falar isso de qualquer profissional, em qualquer empresa, em qualquer área. Você tem afinidade mais com uma pessoa do que com outra, pode ter um problema, uma rusga, e segue o trabalho. O Felipe Luiz, aparentemente, não tem rejeição. A torcida o adora, a torcida o ajudou a colocar nesse posto. Diretores da antiga, diretores atuais, profissionais que saíram, profissionais que estão chegando, todo mundo fala bem e se entende bem com o Felipe Luiz. Então, um tremendo de um mérito para ele, né? Por isso que eu ainda prefiro elogiar nesse momento mais o Felipe Luiz do que o BAP, que vai ter ainda muitos desafios pela frente para a gente ver. Você pensa parecido comigo, você falou agora há pouquinho, acho que foi na tua primeira participação, inclusive,
que você enxerga, você vislumbra muito mais o Felipe trabalhando na Europa do que qualquer outra coisa. Claro, depois de fazer história no Flamengo, o torcedor do Flamengo não fique chateado conosco, mas ele tem tudo para isso porque ele já é uma figura conhecida na Europa, no Atlético de Madrid. Imagino que no futuro ele tenha portas abertas, porque muita gente já, Zé, liga o nome do Felipe à seleção brasileira. Pela carência que a gente tem de nomes aqui, pela situação da seleção brasileira nas eliminatórias. O Dorival, a gente sabe que está pressionado, e aí não estou dizendo que ele vá cair. Ele tem 2 jogos agora que são super importantes contra a Colômbia e a Argentina. Mas você também é como a gente, vê mais o Felipe. E eu acho que o Felipe, se ele pudesse escolher o roteiro perfeito, não que ele fosse negar a seleção brasileira, mas eu acho que ele optaria, até por ter a cabeça de europeu, e europeu, na idade do Felipe, treinador europeu, não quer treinar seleção, quer treinar clube, né? Treinar clube. Eu acho que dentro da cabeça das entrevistas e da forma como ele se coloca, eu acho que ele preferiria... É lógico que você rejeitar uma seleção brasileira é difícil. Ainda mais na cara do gol da Copa do Mundo. É difícil. Eu vejo acho, quase que impossível se acontecer isso vamos dizer assim, do Dorival. Pelo amor de Deus, Dorival, não estou dizendo isso, né, que vai cair ou não, mas que dê alguma coisa errada pela pressão, do jeito que nós estamos vivendo aí a seleção brasileira, Dorival saia e aí o Felipe seja convidado, ele vai dizer não. Eu acho bem difícil, Plihal, bem difícil. Mas te surpreenderia ele ser convidado já? Eu não sei porque aqui no Brasil a gente tem uma resistência muito grande, né, quando se fala, por exemplo, de um treinador estrangeiro, de um treinador mais velho, vamos dizer assim. Se você não... O Felipe acho que é o grande treinador porque nós estamos vendo um futebol que nos agrada, né? Por exemplo, o Abel também é um treinador que seria muito bom, acho que para a seleção brasileira, pela forma de pensar em termos de competitividade. Um jogo totalmente diferente do Felipe e tal. Você tem alguns nomes, agora você precisa definir o estilo de jogo. O estilo de jogo, é lógico que o do Felipe é o mais próximo daquilo que a gente espera na seleção brasileira. Mas eu acho que o Felipe sabe da responsabilidade e que precisaria, vamos dizer assim, talvez ganhar um pouco mais de experiência, né, para ficar um pouco mais maduro, porque seleção é diferente. Seleção, você não tem o dia a dia, você não tem o contato com os jogadores diretamente, muitas vezes você tem que administrar situações técnicas, físicas, em 2, 3 dias, porque cada um chega de uma forma. O cara que chega da Itália chega a 100% fisicamente, mas taticamente ele pensa totalmente diferente o futebol da Espanha, e o cara da Inglaterra também é diferente. Então você juntar tudo isso e transformar em apenas 2 dias uma seleção competitiva é complicado, e até a responsabilidade, porque todo mundo quer ganhar da seleção brasileira. Mesmo a seleção não estando bem ou não, aí os caras querem aproveitar para realmente afundar a seleção. Então é uma responsabilidade grande, sempre vai ser, sempre será, né, para o treinador da seleção brasileira. Mas eu acho que assim, ele sabe que, para mim, eu acho que é muito cedo. Acho que ele precisa rodar mais, ele precisa enfrentar maiores dificuldades para criar uma casca maior para chegar a assumir a seleção brasileira. Mas um convite, eu acho bem difícil. Acho bem difícil dizer não. O que você acha disso, Bubu? Uma eventual ida um pouco mais para frente do Felipe à seleção? Então, o atual presidente da CBF, ele já deu demonstrações que é técnico brasileiro. Porque ele teve todas as chances nos últimos tempos de chamar um Abel Ferreira, um Jorge Jesus. Não se esqueça, hein, Bubu? Tentou o Ancelotti. Ele estava tudo certo com o Ancelotti, hein? Na cabeça dele. Não é na cabeça dele, não. É que precisava assinar só. Detalhe. Detalhe, só isso. Eu ofereceria um contrato para o Guardiola tranquilamente. O Guardiola acho que é o cara perfeito para treinar a seleção brasileira. Mas considerando, então, que ele não tem concorrência de estrangeiros, né, pelos movimentos da CBF, eu acho que ele vai ser chamado. No caso do Marcelo Dorival, ele vai ser chamado. Porque a seleção tem sido muito assim, né? Você conhece um Bola da Vez, um programa? Um ótimo nome de programa, né? Bola da Vez. A seleção vai muito no Bola da Vez. Teve o momento do Mano, teve o momento que o Renato estava sendo cotado, o Renato não foi. O momento do Dorival, ele foi. O momento do Tite, ele foi. Né? A seleção vai muito isso. Quem que é o melhor técnico brasileiro do momento? Esse cara recebe o convite. Nem necessariamente é o melhor do momento. O Diniz, você não vai falar naquele momento, se bem que o Diniz foi interino. Mas, em geral, assim, o cara que está na crista da onda
é o timing perfeito para assumir. Se A exceção foi o Dunga, né? O Dunga teve dois momentos. Ali foi uma surpresa. A primeira foi uma surpresa, né? Que ele não tinha treinado o clube. Surpresa, a segunda, pós 7-1, ninguém imaginava que a CBF fosse procurar o Dunga. Exatamente. Teve um momento em que o Rogério Ceni era colocado nesse posto, porque o Rogério também é um estudioso, se cercou de auxiliares estrangeiros, é um cara muito inteligente, fala outros idiomas também, né? Era um cara com poder de liderança, era como jogador, como técnico, com muita personalidade, seria o cara ideal. Hoje, quem está na frente, o técnico do momento... Desculpa te interromper, essa imagem aqui legal, também da Flá TV, o Felipe abraçando os filhos e a esposa do Felipe é espanhola, ali no túnel, logo após a premiação. E esse é mais um motivo para ele ir para a Europa, né? Ele ainda tem casa, família, residência, né, na Europa. Ele faz o inverso, né, Bubu? Quando ele está de férias aqui, ele vai para a Espanha. Então, ele sempre manteve, isso é muito bom para ele, para a família dele, os laços com a Europa, né? Então, eu acho que na cabeça dele, o plano, o projeto dele é de trabalhar na Europa. Mas ele tem pouco tempo ainda aqui. Eu acho que se ele faz uma temporada de 25... espetacular, ganha títulos importantes, ele vai ter essa visibilidade do Super Mundial, ali acho que muita gente de fora vai poder acompanhar mais o trabalho dele como treinador, uma boa campanha do Flamengo, eu acho que é bem possível disso acontecer, vai dar um pouco mais de cancha para ele. A gente tem o caso do Silvinho, por exemplo, começou aqui num clube também com o qual ele era muito identificado, de pegar, não era o melhor Corinthians, talvez não era o melhor momento para ele, mas não tiveram muito... Longe disso. Mas eu vou, desculpa, Bubu, desculpa te interromper, desculpa mesmo. Mas eu vou defender aqui o Vitamina. O Corinthians Vitamina é o Silvinho. É o Silvinho, né? Que eu conheço pela proximidade, conheço o Silvinho desde os meus 12 anos. Ele fez o Corinthians jogar uma Libertadores depois de, acho que 10 anos, alguma coisa assim. Mesmo com elenco limitado. Só que aí começaram a criar subterfúgios, né? Primeiro porque ele falava de forma diferente, ele não é uma pessoa muito... Quem não conhece, né? Eu conheço, então eu sei como é o jeito dele. Aqueles vídeos de bastidor deram uma queimada. Vídeos de bastidor queimaram um pouco ele, aí depois teve pessoal que pegou na vestimenta, na forma de falar e tal, e aí acho que pesou muito esse tipo de coisa também. E ele foi para a Europa... Hoje você pode falar, o técnico mais bem sucedido dos últimos tempos, com o Albani, ele levou o Albani para a Eurocopa. Sim. Então, assim, com uma seleção... Ele não fez uma Euro vexatória, né? Não, longe disso. Num grupo que era um grupo terrível e tal, ele está fazendo um bom papel. Então, talvez o Silvinho... Né? Acabou a Eurocopa e renovou também. Vai ficar... Talvez o Silvinho seja, de fato, um técnico mais europeu do que brasileiro. Um técnico, até pela carreira dele como jogador, bem-sucedida lá e tal... A preparação dele casa mais com clubes, ou no caso, uma seleção europeia. E o Felipe Luiz, eu acho que é um técnico com potencial para chegar na Europa, pegar um clube de um tamanho considerável e fazer um bom papel. Ou mesmo que não seja o Atlético de Madrid, talvez, né? O Chelsea da vida e tal, que ele possa, com essa mentalidade europeia, desenvolver um projeto interessante de médio e longo prazo. Imagino que seja... O pensamento dele e da família também, né? Eu acho que, assim, pelo que nós estamos acompanhando em relação à qualidade de trabalho, eu acho que o Felipe só vai para a Europa se caso acontecer tenha uma demissão no Flamengo. Eu acho que o Flamengo não vai deixá-lo sair. Eu acho que a gente está analisando... Isso bem mais para frente. Sim, mas eu estou dizendo, mas eu estou analisando um breve período, nesse período que ele se encontra no Flamengo como treinador. E eu acho que ele tem uma longevidade no cargo. Porque, primeiro, a questão de planejamento de carreira. Depois, o clube onde ele se encontra. O clube onde ele se encontra, em relação à experiência de criar casca, de criar maturidade para que ele chegue lá na Europa mais maduro, eu acho que é superior, por exemplo... De ganhar muita coisa. De ganhar muita coisa. É superior a ele aceitar um clube mediano, por exemplo, na Espanha. É um clube mediano na Itália. Eu acho que não vai ter a mesma... Você vai ter a experiência europeia em relação a treinamento, porque de jogo ele já tem. Ele jogou na Europa a vida inteira, então não vai ser novidade nenhuma para ele em relação ao ambiente. Mas em termos de maturidade, você tem que administrar vestiário, ego de jogador, viagens, como gosta o Pedro, né? A logística de você viajar, jogar a cada 3 jogos, a cada 3 dias você tem um jogo. Você tem que administrar a questão de ter que jogar bem, não basta só vencer.
essa autocrítica que ele tem, que para mim é muito forte e que às vezes vai ser muito bom e às vezes vai ser ruim, isso aí com o tempo ele vai administrar de uma forma melhor, né? E para levar para a Europa e trabalhar de uma forma mais tranquila. Porque você trabalhar em clubes brasileiros hoje não é tão fácil. Não é fácil, quer dizer, não é fácil, porque se você não tiver uma boa sequência, você vai mandar embora. Sem dúvida. Falamos tanto do Felipe Diniz, Apóstolo Felipe Luiz chega a 3 taças com apenas uma derrota. É claro que isso aí remete a quem? Ao seu maior guru, dito pelo próprio Felipe. Não sou eu que estou dizendo, o Felipe disse: o Jorge Jesus é a minha maior inspiração. O Jorge Jesus, em um ano, à frente do Flamengo, ganhou 5 taças e teve apenas 4 derrotas. Felipe Luiz já tem 3 taças e apenas uma derrota. Até concordo que a taça de hoje é a menos importantezinha. Eu diria que a taça de hoje é a menos importante do calendário, tá? Porque o estadual é a competição menos importante e a Taça Guanabara é um pedaço do estadual. Então, concordo, a tacinha é a mais fraquinha, mas não interessa. Já está lá e está mais na taça. Vou começar logo, já está começando a encher aqui de superchat. Eu já dei uma palhinha legal do que eu achei hoje, mas eu vou falar muito mais sobre esse jogo. E nós vamos, então, conversar. Espera aí só um instantinho. Só um minutinho que eu preciso ver. Só um minutinho que eu preciso corrigir uma coisinha aqui. Vamos chegando, minha galera. 2 cariocas que ele disputou até agora. E simplesmente, quando precisa, está lá. O Roger Queiroz diz assim: Matheus Gonçalves pode substituir o Arrasca eventualmente. Será? Não sei. Entrou muito bem o Matheus Gonçalves hoje. Mas não é sempre que ele entra tão bem. O Bruno Filme diz assim: mas jogar contra o Maricá não conta. Não conta. Deve contar jogar contra, deixa eu ver, o Mirassol, contra o Muzambinho de Minas Gerais. Ora, porra, não fode, né? São os times que tem no Rio de Janeiro. O Maricá começou com uma excelente campanha no início. Toma banho, gente. Ilan, só uma derrota. Ilan FC, só uma derrota. Adivinha para quem? Nos vemos na final. Ô, meu caro Ilan, primeiro vocês têm que se classificar, não é não? Você esqueceu disso? Vocês têm que se classificar, rapaz. Pois é, vocês têm que se classificar. Se vocês se classificarem, vocês vão levar uma bela de uma bordoada, não tenha dúvida. Maurício Rocha, o Flamengo tem que enviar um ofício à International Board para mudar a regra. Com esse elenco, é uma sacanagem, só pode jogar com 11. Boa, Maurício. Orlando Gianodoni, há muito tempo o Flamengo não tinha tanta fome de bola. Acabou a vaidade, o modo banana. O vestiário não tem dono, não tem mais dono. Até a Arrasca declarou que aceita o banco. Disputaremos todos os títulos. Também estou com essa vibe, Orlando. Hélio Lunier. RMP, tem gente dizendo que o Flamengo não mantém esse ritmo de pé de pressão no ano todo, que é melhor correr 5 metros para frente do que 40 para trás. Tá bom. Claro que o Flamengo, em algumas partidas, pode ser que tenha que alternar esse ritmo, mas a batida do Flamengo é exatamente essa. É isso que faz, a batida certa. Só um minutinho. Só um minutinho. Que golaço do menino Motel. Saudações rubro-negras. Golaço, sim, mas é importante lembrar, e eu acho até que o Felipe Luiz tem que começar a usar mais esse menino, o passe de letra do Wallace Ian. O Wallace Ian, para mim, é um jogador que vai subir de produção à medida que for sendo mais usado e que vai deixar o Juninho, lá do Carabobo, na 3ª posição de disputa de centroavante. Marcondes Murilo, boa noite, RMP. Flamengo de Felipe Luiz 2025 tem mais títulos do que gols sofridos, impressionante.
Em 2025, sim, ok. Mas quando eu digo que são 3 taças e uma derrota, eu estou falando das 3 taças que tem a Copa do Brasil no ano passado. Né? Não me lembro quantos gols da Copa do Brasil senti. Luciano Gomes Viana, me indica um bom uísque nacional. Olha, eu acho que o melhor uísque engarrafado aqui é o Teachers. Eu indicaria o Teachers para você. Alexandre Eppelbaum, boa noite, AMP. Apesar do Carioqueta ser me engana que eu gosto, voltamos a ter prazer em ver o Mengão. Isso é o fundamental, Alexandre. Isso é o fundamental. Você simplesmente tocou no melhor ponto de todos. Dá gosto ver esse Flamengo jogar. Essa é a grande diferença do Flamengo do Felipe Luiz para de todos aqueles outros bostas que dirigiram o Flamengo, tentando amarrar o Flamengo num esquema posicional ortodoxo. O Felipe pode até usar alguns pequenos conceitos do posicional, mas ele joga como se fosse um carrossel. Esse time do Felipe Luiz está muito mais próximo de um carrossel do que qualquer coisa parecida com o que fizeram Tite, Paulo Souza. Porra, meu Deus do céu. Tá difícil. Por exemplo, jogou o Varela, que não jogou mal, jogou direito o Varela. Mas há uma diferença considerável entre o Flamengo com o Wesley e o Flamengo com o Varela. O Flamengo com o Wesley, ele tem muito menos ação, ele tem muito menos, vamos assim dizer, ofensividade pelo lado direito. Então, até teve isso. Hoje, os desfalques do que poderia ser considerado o time ideal do Flamengo, o Felipe escalou praticamente força máxima. Mas para um time ideal, para se imaginar um time ideal do Flamengo, no Mundial, por exemplo, você estava faltando o Wesley, estava faltando o Alexandro, lá na lateral esquerda, porque o Leonardo, o Léo Pereira jogou improvisado, estava faltando o De La Cruz no meio-campo e estava faltando o Pedro. Porra, não é nada, são 4 desfalques. Do time titular ideal, eu ainda acho mais, eu acho que estava faltando o Luiz Araújo de titular desde o início. Porque, para mim, o titular, no futuro, eu não vejo como o Luiz Araújo não substitui o Plata. Com todo o respeito ao Plata, com toda, vamos assim dizer, a admiração que o Felipe Luiz tem em relação ao Plata, eu acho que ele é muito, mas muitas vezes, inferior ao Luiz Araújo. O Luiz Araújo, agora, no final do ano passado também, está justificando toda a fama que ele trouxe da MLS. Ele está jogando uma barbaridade. E ele está jogando bem na direita e na esquerda. Mas na minha cabeça, vamos lá, todo mundo, atenção, chegou a fadinha da cura, plim no Ninho do Urubu, estão todos prontos para jogar. Na minha cabeça, o Felipe Luiz, mais cedo ou mais tarde, vai escalar Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Danilo e Alexandre. Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e Gerson. E na frente, Luiz Araújo e Pedro. Eu acho que esse é o melhor time do Flamengo. Eu barraria até o Bruno Henrique, que está jogando meio que quebrando o galho de centroavante, mas entre o Luiz Araújo na ponta direita e o Bruno Henrique na ponta esquerda, eu jogaria com o Luiz Araújo. Até porque o Luiz Araújo pode jogar na direita e na esquerda, e o Gerson pode fazer essa infiltração também. Enfim, o bom disso tudo, cara, é que você vê que entra um, sai outro, e o Flamengo mantém a forma de jogar. Por favor, não digam mantém a mesma forma, porque isso é redundância. Você mantém a forma de jogar. Se você está mantendo a forma de jogar, claro que é a mesma. Né? Então, o Flamengo mantém, cara. Você vê, hoje entrou a garotada, entrou o menino João Vitor, entrou o Wallacian, entrou o Matheus Gonçalves, e o time continuou igualzinho, cara. Parecia que não tinha trocado ninguém. Lembrando que já tinha saído o Cebolinha. Cebolinha é um jogador que me preocupa, não por causa de tendão, cara. Hoje foi claro que não tinha nada a ver com tendão. O pessoal na transmissão,
Pô, Guga Villani, que eu adoro. Mas entraram numa vibe que se perderam. Que tem nada a ver com o tendão de Aquiles. Foi problema. Agora, o número de problemas musculares do Cebolinha estão se acumulando. Antes mesmo do tendão, ele teve vários problemas musculares já no Flamengo. Ele é um jogador com um histórico de problemas. Eu até separei aqui. Vou botar aqui para vocês verem. Nós teremos hoje nesta live, sábado à noite, mas estamos aqui firmes e fortes, né? Um abraço aqui para o Nicolas Bolzan, que está mandando aqui 3 taças e 1 derrota. Esse é o retrospecto do técnico Felipe Luiz. Excepcional trabalho, hein? O Jonas Evangelista está com a gente, o Renato de Oliveira também. Boa noite a todos. Uma grande vitória do Flamengo. Moan Marques, há quanto tempo não o vejo, meu amigo? Como é que você está? Um abraço a você. O time joga bonito, como está dizendo aqui o Luiz Raiz. O time joga muito bonito, né? Me lembrou os Globetrotters. Para quem não é desse tempo, havia um grupo, um time de basquete que jogava sobre exibição, né? Em exibição e tal. E o nome do time era Harlem Globetrotters. O Flamengo foi os Globetrotters hoje. Jogando por entretenimento, por diversão, né? Gostando de jogar futebol, jogando bola, né? O Fabrício SL pergunta, muitas lesões, o que acontece com o Flamengo? Não sei, início de temporada, mas essa do Cebolinha não foi grave não, viu, Fabrício? Eu acho que estará em campo normalmente, se for o caso, no próximo final de semana. O importante é ir escalonando os jogadores, né? A ciência tem que falar mais alto, né? Mas o Flamengo vem jogando bem com outros jogadores, né? Luiz Araújo entrou muito bem, tanto que fez um golaço no jogo de hoje, né? Então os caras que estão entrando estão dando conta do recado. É um Flamengo muito forte, cara. Em que pese o fato de ter enfrentado uma equipe muito ruim, né? O time do Maricá é apenas esforçado. O técnico é bom, o Reinaldo, né? Um técnico muito promissor e tal. Mas o Flamengo se divertiu hoje, cara. Jogou se divertindo, para se divertir. Achei sensacional. Achei o Maracanã bem quieto, né? Com a ausência das torcidas organizadas. Houve o protesto por conta dos preços abusivos de ingressos, são preços muito altos mesmo, mas de resto foi um espetáculo, cara. Foi uma coisa linda de se ver, né? Bonito mesmo, assim, achei legal, cara. Achei bonito, achei marcante. Aquele jogo, sabe, que você quer levar seu filho pela primeira vez no estádio, né? Eu estava assistindo ao jogo com o meu filho, que já foi ao estádio uma vez só para ver Brasil e Japão nas Olimpíadas de Paris, e gostaria de levá-lo nesse jogo. Acho que era o jogo que ele é flamenguista, né? Fala que é flamenguista, não se liga muito em futebol e tal, acho que ainda vai ser picado pelo bichinho do futebol, mas, pô, era o jogo para levá-lo, sabe? Para ele olhar e falar, pô, mostrar para ele, filho, olha como é legal torcer para esse time aqui. Deixem likes, por favor, é muito importante que vocês deixem likes, mandem superchats para a gente também, para ajudar o canal, para ajudar na pizza, sob condições muito adversas, né? Um calorão e tal, mas eu acho que o Felipe Luiz está fazendo um grande trabalho, um belíssimo trabalho, cara. É de saltar aos olhos, de verdade, o trabalho que o Felipe Luiz está fazendo no Flamengo. Beber uma água aqui que está um calor danado. Eu vou até colocar aqui na Flá TV, né, para a gente assistir na coletiva do Felipe Luiz. O Flamengo é campeão da Taça Guanabara, gente, né? O Flamengo é campeão da Taça Guanabara, derrotando o esforçado Maricá, né? Pré e pós-jogo aqui. Vou deixar aqui no silencioso, né? A Flá TV está transmitindo a festa do Campeonato Carioca. Cristian Lopes com a gente. Que diferença de postura em campo, meu amigo. É verdade. Bom jogo, tá falando o Marcelo Nodoni. Foi um grande jogo. Foi um grande jogo, cara. Foi um jogo de puro entretenimento. Para quem gosta de futebol, né? O Flamengo fez o que se esperava dele. Flamengo num jogo contra uma equipe bem inferior para ganhar a Taça Guanabara, para ser campeão. É mais uma taça importante para o Flamengo,
ganhar uma taça, mais uma taça para o currículo do Felipe Luiz. Ah, mas é a Taça Guanabara, é superestimada. Paciência, meu irmão. Paciência, a Taça Guanabara. Eu cresci com a Taça Guanabara sendo muito importante.